Aleluia, glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a missionária Alane Mota e nós estamos dando seguimento ao nosso Amanhecendo com Salmos do mês de novembro, aniversário de pessoas também muito queridas. Glória a Deus por tudo. Você pode se refugiar em Deus, não importa o tempo que passar. Sábado, 1º de novembro de 2025, Salmo 90, verso 1 diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Essa é a palavra de Deus para nós iniciarmos este mês na confiança de que Deus permanece sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não importa as coisas que aconteçam, não importa o tempo em que você está. Nos últimos dias nós vimos falando, acerca das gerações. Essa é a geração Y, a geração Z, geração sei lá mais o que. Mas uma coisa nós temos que ter a certeza de que geração em geração o Senhor permanece sendo o mesmo, Ele é fiel, Ele é o refúgio. E o que é esse refúgio, É o lugar onde nós podemos nos esconder, é o lugar onde nós podemos nos abrigar, é onde nós podemos, se aliar segurados, os refugiados, É onde você corre para poder alcançar esse suporte, esse abrigo, esse consolo. E o salmista nos traz esse despertar para dizer, de geração em geração, o Senhor tem sido o nosso refúgio. Bendito seja o nome do Senhor. Eu abro um parêntese aqui agora, porque esses últimos tempos eu tenho falado muito acerca disso, de que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que conheceram o meu avô paterno. Eu não conheci o meu avô, eu não cheguei a encontrá-lo com vida. Meu pai ficou órfão muito cedo. Mas eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que conheceram o meu avô, E enquanto homem de Deus, meu avô serviu muito na obra, meu avô serviu muito na casa do Senhor. E eu tinha, quando mais nova, enquanto criança, eu sempre falava isso, que eu, por ouvir as histórias acerca da vida dele, eu sempre tive muita vontade de conhecê-lo, Eu sempre falo assim, um dia eu vou encontrar com ele, um dia eu vou ter esse momento para revê-lo, porque a glória do Senhor nos espera. E foi passando o tempo, e com o passar dos anos, a gente às vezes vai crescendo, vai se envolvendo com tantas coisas, tem coisas que ficam guardadinhas ali, A gente vai deixando para trás. Só que nesses últimos tempos eu tenho lembrado muito mais, com mais frequência. Eu tive a oportunidade de reencontrar pessoas que conheceram meu avô, que serviram junto com ele, e estavam ali, eu ouvi os testemunhos, Até que quando eles mencionaram acerca do nome dele, aí eu falei, esse é meu avô. E eu via os irmãos falando assim da vida de um homem, A Bíblia diz que a memória do justo permanecerá para sempre. E ali quando eles estavam falando dele, conversando e mencionaram o nome dele assim, com o tamanho respeito e gratidão pelo serviço que ele desempenhou na sua comunidade, ali de pessoas, e na comunidade de fé também, com a igreja, e como ele servia aos irmãos e servia ao seu povo que estava ao seu redor. E eu achei aquilo tão bacana, tão interessante, e aquela chama voltou a se acender de novo, de falar, não, que bom que a gente está caminhando junto, que bom que a gente está seguindo esse caminho, que bom que a gente se achegou a Deus para resgatar essa convicção, sabe, ter essa certeza de que passe o tempo que passar, tem um lugar que nos espera, Nós nos escondemos em Deus na certeza de que lá não haverá mais dor, lá não haverá morte, lá não haverá choro, E que a gente vai encontrar pessoas queridas e essa alegria voltou a acender assim, eu voltei. Enfim, é sobre isso. De geração em geração. Talvez você nunca ouviu ninguém da sua família falar acerca de uma experiência com Deus. Quem sabe hoje não é o dia de você sentar, nesse final de semana, e encontrar alguém da sua casa, da sua parentela, sentar para ouvir, uma experiência com Deus, para você entender que Deus tem cuidado da sua casa, Deus tem cuidado dos seus, e Deus vai continuar cuidando da sua descendência, Deus vai continuar suscitando esse refúgio de geração em geração. Traga à memória isso, apresente o Senhor para os seus filhos, apresente o Senhor para a sua família, para os seus familiares. Lembre de quantas vezes o Senhor foi o refúgio, foi onde você se escondeu, porque às vezes a gente esquece das coisas que o Senhor fez,
No momento difícil, a gente vai lá, se esconde, e depois a gente esquece que a gente se escondeu em Deus. Que a gente encontrou o refúgio, o refrigério, né? O esconderijo ali no Senhor. E eu quero te lembrar nesse início de mês de que bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor, Ele é conosco até os confins dos séculos, né? Até que se finde, até que passe. Não importa qual o século que nós estamos, Ele é pelos séculos dos séculos, o poderoso Deus, o grande eu sou. E esse refúgio, né, está disponível para você. O tempo passa, as coisas mudam, mas o Senhor, Ele permanece, né? Ele permanece fiel até o fim. Ele continua sendo, Ele tem sido, Ele é o refúgio de geração em geração. Então, que você possa guardar essa palavra, porque talvez as coisas, né, o avanço tecnológico, as condições do mundo, talvez faça você pensar que Deus tem nos esquecido, mas eu quero te lembrar que não importa o tempo em que estamos, Deus permanece sendo o mesmo, pois Ele é Senhor, Ele está acima do tempo, Ele não se limita, Ele não se reduz a um tempo, porque Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele é atemporal. Bendito seja Deus, como Ele é maravilhoso. E é isso, né? Esses dias eu tava lembrando disso e falei, nossa, que legal, que bacana. E aí, conversando com meu esposo, que também faz aniversário esse mês, estejam orando, viu? Pela vida do pastor Jonas. E ele falou assim que a bisavó dele serviu a Deus, né? Imagine, ele é fruto da terceira geração de alguém que entregou a sua vida, que se escondeu em Deus, que pediu a Deus socorro, e ali a vida dele foi alcançada por intermédio dessa intimidade com Deus. E eu quero te convidar a ter intimidade com Deus, para que também a sua geração, a sua descendência seja alcançada e possa, né, encontrar esse refúgio no Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, eu te agradeço por este mês que se inicia, por mais um mês que o Senhor nos concede. Estamos finalizando o ano, Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, pela vida, Pai. Perdoa as nossas falhas. Nós não sabemos te agradecer nem celebrar contigo como o Senhor deve ser celebrado e agradecido. Mas obrigada por mais um dia, por mais um mês, por mais um despertar, por mais uma oportunidade. Permanece conosco. Obrigada por ter sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E quando nós nos achegamos a Ti, Pai, não temos do que temer, porque o Senhor, Pai, é maior. E maior é o que está conosco. Permanece conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Um excelente mês de novembro. E até mais.